Pastor Luiz, ora pela vida do nosso irmão em nome de Jesus. Fala comigo, Jesus. Continua neste lugar. Glória a Deus. Quero ter sido ouvido da voz. Deus poderoso. Mais uma vez eu saúdo da igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória. Sempre as mãos para cá, vamos interceder pela vida desse homem de Deus. Glória. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, a igreja se reúne, Senhor Deus, Pai, no só propósito nesta manhã, ó Pai. Ó Pai amado Deus, estando ele de mão, Senhor Deus, levantada, de mão erguida, Senhor, meu Deus, a fim, ó Pai amado Deus, de abençoar, Senhor, o teu filho que aqui está, Senhor, pelo qual estará trazendo, ó Pai, a tua mensagem, Senhor. Esta manhã, ó Pai amado Deus, nós estamos se alimentando deste maná, Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, use, Senhor, o teu filho do jeito que tem usado, de uma forma tremenda e poderosa, fala aos nossos corações, porquanto, ó Pai amado Deus, nós somos, ó Pai amado Deus, como raiz de uma terra seca, necessitando ser, ó Pai amado Deus, Pai, a tua água, precisamos, meu Deus, receber a tua água, Pai, assim como a corça anseia pelas águas, somos nós nesta manhã. Abençoe o teu filho, Pai, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo que estará recebendo a tua mensagem nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queria que os irmãos abrissem comigo Isaías 49, por favor. Fala conosco, Jesus. Continue neste lugar. Enquanto você abre, eu queria fazer uma oração, amém? Só acrescentando o que nosso irmão já orou. Senhor, meu Deus e meu Pai, No nome de Jesus. eu venho aqui, Pai querido, pedir ao Senhor, Pai querido, que possamos resgatar aquilo que Adão perdeu no Éden. Verdade, ó Deus. Ele perdeu no Éden a sua semelhança, o seu caráter. Mas nós estamos aqui nessa manhã, Senhor Deus, em busca do seu caráter. Em busca, Pai querido, de sairmos daqui, Pai, transformado, Pai. Eu sou grato, Pai querido, por essa oportunidade, Pai. Sim, ó Deus. Sei que não merecia estar aqui, Pai, não merecia, Pai, nem respirar esse ar. Tão lindo e maravilhoso. Mas o Senhor, Pai querido, nos deu a oportunidade, Pai, de se reunir, Pai, como uma só família, Pai. Verdade, ó Deus. Como um só corpo, Pai. E pedimos nesta manhã que o Senhor seja a cabeça, Pai. Sim, ó Deus. Pai, que possamos entender aquilo que vai ser falado, Pai. Eu vou poder dar O que sair da minha boca não seja de mim, Pai querido, mas do teu Espírito, Pai. Sim, ó Deus. Fala. Eu te agradeço, Pai, te louvo, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Isaías 49, versículo 15. Apenas esse versículo o Espírito Santo colocou em meu coração esta semana. Aleluia, Deus. Podemos ler? Amém. Porventura, pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não esquecerei de ti. Amém? Maravilha. Toca o Pai aí. O Senhor, Ele me resgatou desde o ventre da minha mãe. Eu venho de uma família espírita, né? A minha família Fernandes, ela vem de 14 centros de Macumba. E eu fui criado até os 10 anos com dor de cabeça, com dor de barriga. E tudo era levado num centro para receber uma reza, fazer algum trabalho para que eu recebesse a cura. E novamente eu saía de lá com o mesmo problema, porque eu tinha pavor daqueles demônios, que hoje eu sei que é demônio. E aquilo me fazia muito mal. Minha mãe me obrigou a ir para a igreja católica, fazer primeira comunhão, segunda comunhão, e eu tinha pavor daquelas imagens dentro da igreja. Aquilo ficava na minha cabeça a semana toda. E aos 8 anos de idade, minha mãe não deixava eu me misturar com ninguém na rua. E as pessoas me ofendiam, diziam que eu era molezinha. Minha mãe ali pagou a empregada para abusar de mim. E eu passei a me prostituir desde os 8 anos de idade. E aos 10 anos de idade eu estava na rua brincando e eu creio que foi um anjo,
porque eu não lembro do rosto dele, mas eu lembro da camisa dele. Era uma camisa de xadrez. E ele falou, aonde eu vou é assim de mulher. E eu falei, aonde tem mulher eu quero estar. E eu morava no morro e ele morava a igreja era no outro morro. E eu tinha pavor daquela igreja porque eles tinham um microfone em cima da igreja e quando eles começavam o culto, eles começavam a falar em mistério e a gente corria na rua com medo. E eu entrei naquela igreja e aquele pastor começou a falar de um Jesus que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. O Jesus que amava, o Jesus que perdoava. Eu vivia numa família que era, minha mãe apanhava segunda, quarta e sexta. Minha mãe traiu meu pai. Minha mãe brigava com outros macumbeiros. Era um macumbeiro jogando macumba em cima do outro. E eu levantei a mão para aquele jovem e ele veio e falou, eu falei, eu não conheço esse homem. De quem que ele está falando? Quem é esse cara que ama, que cuida? Porque eu só conheço ódio, só conheço ira. E ele falou, você quer conhecer? Eu falei, quem não quer conhecer uma pessoa maravilhosa dessa? E o pastor continuou falando e as meninas entraram pela lateral da igreja. E eu falei para ele, olha menina, ele falou, eu não te falei? E quando o pastor perguntou quem queria conhecer Jesus, eu levantei minha mão e fui até lá na frente. Ele chamou os anciões, que só tinha pessoas de idade, e eles fizeram um círculo e começaram a orar por mim. E quando eles começaram a orar por mim, ele pediu para eu fechar os olhos, e eu comecei a ver meu rosto queimar. E eu abri o olho. Quando eu abri o olho, tinha uma janela na minha frente. E aquela janela queimava dentro dela. E a janela foi crescendo, ficou uma janela normal. E uma mão saiu da janela e falou, vem comigo. E eu levantei daquele chão e fui até a janela. Quando eu fui levantar o pé para entrar na janela, eu olhei para a roda e meu corpo estava lá de joelho. E eu passei 6 meses na presença do Senhor. Eu cheguei em casa, uma semana minha mãe estava com um bronquite, uma doença que estava nela, ela era uma mulata linda. E ela ficava no seca, o diabo acabava com a vida dela. E eu sentei do lado dela e falei, mãe, eu posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Eu acabei de orar, quando eu fui no banheiro, minha mãe estava atrás de mim. Eu, o quê? Ela, obrigado, filho. Mas eu vou quebrar as pernas do seu pastor. Minha mãe começou a me caçar, porque ela trabalhava até às 9, e o culto era às 7, eu ia para o culto, ainda levava o meu irmão comigo. E ali eu não tinha roupa de manga comprida, porque as roupas de manga comprida era de frio. E eu andava de... O pessoal, tu tá doido, cara? Tá mó calor. Eu falei, não, cara, tem que andar como a minha igreja anda. Em 6 meses eu passei naquela igreja, tendo 1000 visões. Chegava no culto, pastor, eu tive visão disso, tive visão daquilo. E não consegui entender nada. Até quando completou os 6 meses, o Senhor falou comigo. E falou que eu não sabia a diferença entre o bem e o mal. Que eu teria que saber a diferença entre o bem e o mal para mim ter uma escolha na minha vida. E no outro dia, como eu acordei, parecia que eu nunca tinha conhecido o Senhor. E eu voltei às práticas do pecado. Eu sofri até os 18 anos. Servi o quartel. E com 19 anos eu tentei tirar minha vida. Foi a primeira vez que eu tentei o suicídio. E eu estava sendo preso no quartel e porque ter agredido um oficial. Eu era muito rebelde, muito. E minha mãe tinha largado a macumba e ido para a Igreja Universal. E ela ligou para mim e falou, você sabe por que você está vivo? E eu xingando palavrão e ela nem dando atenção, porque eu creio que era o Espírito Santo falando ali comigo. Ela falou, porque Deus tem um plano na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E eu fui para aquele alojamento novamente e falei, eu tenho que sair daqui de qualquer jeito. E o diabo botou no meu coração de arrancar uma barra de ferro da cama e dar 4 barradas de ferro na minha própria perna. E ali eu tive uma gangrena. E iam amputar minha perna. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais, é muito sofrimento, Senhor.
Deixa eu corrigir minhas palavras. Eu falei, você aí de cima estiver me ouvindo, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer. Não aguento mais ver tanto sofrimento. Minha mãe continuava sendo espancada por outro homem. Meu irmão vivia largado, usuário de droga igual a mim. Era muito sofrimento. E quando eu estava falando, tira eu dessa vida, aquela nuvem entrou pelo aquele alojamento. E eu vi aquela nuvem entrar, e ela entrou, e foi em minha direção, e eu apaguei ali. Quando eu acordei de manhã, meu major foi e falou, como é que tá? Vamos para a mesa de cirurgia. Como é que tá essa perna? Estava tudo podre. E quando ele tirou o lençol, a perna estava sarada. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu falei, vou na igreja da minha mãe agradecer, porque ela ontem falou que Deus tem um plano na minha vida. E eu entrei pela porta da igreja da minha mãe, e o obreiro me parou e falou, você vai para onde? Eu falei, eu vou agradecer a Deus, porque eu estava para ser amputado a perna e Ele curou minha perna. O Deus da minha mãe mudou minha vida. Glória a Deus. Ele falou, agradecer, agradece em qualquer lugar. E eu saí dali, por causa daquela ignorância, eu saí dali revoltado. Falei, cara, eu fui agradecer e o cara me tratou daquele jeito. E eu me enfiei nas drogas mais ainda, eu acabei na prostituição mais ainda. E no meu trabalho, o cara me deu uma camisa escrito Jesus 100%. E eu fui pro pagode, e cheguei naquele pagode com aquela camisa escrito Jesus 100%. E meus colegas chegaram para mim e falaram, pô cara, tu tinha outra camisa para tu colocar não? E ali eu comecei a despertar. E eu falei, por que a camisa está te incomodando? Ele falou, pô, não fica legal, né? O ambiente que a gente está com esse nome aí. Eu falei, rapaz. E uma mulher olhou para mim e falou bem assim, aqui não é teu lugar. Vai embora daqui. O seu lugar é outro. Ah, o que lugar você está falando? O seu lugar é outro. E eu peguei meu carro, fui ver minha mãe, que eu quase não vi. E quando eu cheguei na porta da minha mãe olhou para mim e falou, se você continuar nessa vida, não me considere mais como sua mãe, porque eu não botei um filho para viver dessa forma. Minha mãe não sabia de nada da minha história, nem da metade. E eu saí dali da minha mãe revoltado pela rejeição, mas sabia que era plano de Deus. Hoje, e passei pelo pega, né? E naquele pega uma voz falou para mim, se dá uma de ré. E eu ouvi aquela voz, e eu dei uma de ré e fui entrar dentro de uma casa, da casa do comandante do batalhão de Sorocaba, e ele mandou me matar. E eu estava preocupado porque eu achava que eu tinha matado muita gente, mas eu não tinha ferido ninguém, graças a Deus, só foi comigo. E quando eu estava voltando do pega, que eu fui lá saber se eu tinha machucado alguém, do lado da minha casa tinha uma igreja batista, que eu nunca tinha visto a igreja batista, tão cego que eu era. E tinha uma festa rolando. E eles me abraçaram na rua, e quando eu olhei, eu já estava sentado no meio da igreja. Aí o pastor batista tradicional, não cria no batismo do Espírito Santo, não cria na cura, vermelho igual o camarão, apontou para mim no meio daquela multidão e falou, Deus tem plano na sua vida. Aí eu olhei para ele e ele falou, você acha que você não tem perdão? E eu já falava para mim, dentro da minha vida, que eu não tinha mais perdão, mas ninguém sabia. Ele falou, Deus veio para prostituta, Deus veio para assassino, Deus veio para o pecador, e Ele quer mudar a sua vida. E ali eu me converti, fui batizado com o Espírito Santo naquela igreja batista. A primeira coisa que eu fiz foi pedir a Deus para salvar minha mãe. Porque aqui diz que ainda que ela me abandonasse, Deus não me abandonou. E quando eu sei que Deus tem um plano, desde o ventre da sua mãe, Ele escolheu você desde o ventre da sua mãe.
Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. Ele vai te livrar. Porque você é útil, né? Neste reino. Você é útil para que você venha dar vida, né? Eu passei a minha vida toda buscando uma resposta para o meu sofrimento. Eu ficava perguntando ao Senhor, eu taquei pedra na cruz, será que eu vim, que eu estou pagando uma penitência? Será que eu tinha outra vida no passado? Porque tudo é eu. Se alguém roubasse na rua, as pessoas iam em cima de mim. Mas hoje eu sei que Deus entrou na minha vida. E quando Ele me salvou, eu aprendi a descobrir que eu precisava me entregar mais. E quando eu passei a me entregar mais, eu comecei a gerar vida. E quando eu comecei a entregar mais, eu comecei a fazer a diferença na minha rua, no meu bairro. E quando eu vivia no mundo, eu levava as pessoas para as drogas, para a prostituição. E eu falei, não, agora eu sou de Deus. Então eu tenho que levar as pessoas para ter vida. Eu não me importo em ter um cargo, eu não me importo em ter uma posição na igreja. O que me importa é ser útil para o reino de Deus. O que me importa é eu ter uma meta, pelo menos de 30 dias, de ganhar uma alma. Isso me incomoda quando eu passo os 30 dias e eu não gero uma vida. Não importa se eu sei cantar bonito, não importa se eu sei pregar bonito. Como eu queria pregar aqui, como eu admiro as pessoas, mas cada um tem um chamado, cada um tem um papel. A gente é uma família que vai morar no céu. Eu moro em Rio das Ostras e trabalho aqui em Macaé há 3 anos. E eu vejo que Deus tem uma grande obra nesse lugar. Eu vejo que Deus tem um projeto sobre Macaé. Mas a igreja é dividida. A igreja não é unida. O reino de Deus não é pregado neste lugar. Individualmente eu oro, intercedo, para que Deus faça a obra neste lugar. Hoje eu aprendi a amar uma família. Considero vocês como a minha família. Porque quando eu estava no mundo, eu não tinha ninguém. E eu ficava assim, poxa, meus amigos têm 5 irmãos, eles se reúnem todo domingo para almoçar. Sabe o prazer de sentar na mesa com a esposa, com os filhos? Eu não tinha isso. Eu passei a minha vida toda sozinho. Eu estava no morro, fumando maconha e chorando lá porque eu não tinha ninguém comigo. Eu estava cheirando porque eu não tinha ninguém comigo. Porque as pessoas começavam a andar comigo e elas começavam a usar droga e começavam a se afastar de mim. Eu só ficava viciando as pessoas. Eu não tinha ninguém ao meu lado. Eu era um influenciador para o mal. E todo mundo me culpava quando eu dizia, cara, tu está se afundando, mas foi você que me ensinou a fumar maconha, foi você que me ensinou a cheirar. Eu nunca fui um traficante, mas meus amigos todos foram traficantes. Então quando eu chegava num bairro, o cara falava, não toca nele que ele é irmão de fulano. Aí eu falava, não cara, ele não é meu irmão. Não, ele diz para todo mundo que é seu irmão. As pessoas do mal, elas me usavam como influência. Mas hoje, servindo a Cristo, eu quero influenciar as pessoas a seguirem a Deus. Aonde eu coloco as plantas dos meus pés, ainda que o começo fique debochado, ainda que o começo seja ironia, eu chego lá e apresento a Cristo. E as pessoas riem de mim. Como foi falado, foi difícil essa semana? Foi. Todo sábado minha esposa ria de mim e falava, ó, é sábado agora, eu tenho que ir lá no irmão Lenilson. Ela falava, não filho, calma, é dia 28 aí. E quando chega ontem, a empresa vai, eu trabalho aqui perto, a empresa vai me dar uma suspensão. Eu tinha tudo para estar aqui feliz. Eu falei, não, quando eu sair de largar do plantão de manhã, eu tô aí. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou lá?
O Senhor já me deu a palavra desde segunda-feira. Eu já estava com a palavra. Aí minha esposa, tu vai levar o quê? Eu falei, cara, se for você vai saber. Porque Deus, quando Ele mudou na minha vida, eu fui botado para fora de casa. E eu fui pela rua e falei, para onde eu vou? Porque minha mãe mandou eu escolher o Jesus ou ela. Você vai seguir Jesus ou vai seguir ele? Se você seguir Jesus, você é fanático. Aqui dentro de casa é como eu mando. Eu falei, não mãe, então eu vou embora porque eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero voltar para esse mundo. Aleluia. Eu escolhi seguir o bem, não o mal. E o meu pastor estava sentado na mesa, na porta do púlpito, lendo a Bíblia. Eu vi a porta aberta, aí eu abri a porta, aí eu, a paz do Senhor, meu pastor, ele, a paz do Senhor. E ele leu esse texto para mim, Isaías 49:15. Eu não tinha contado nada para ele. Ele falou, quando tua mãe te desamparar, eu te recolherei, dorme aqui, até a gente conseguir um lugar para você. Aleluia. Glória a Deus. Você pode imaginar que por mais que seja difícil as lutas, Deus ainda está no controle. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Eu aprendi agora há pouco tempo, mesmo tendo muito tempo de experiência. Eu sempre falei, você pode impedir Deus de agir na sua vida. Mas há pouco tempo Deus falou para mim assim, operando eu, quem impedirá? Se a palavra do Senhor diz que até os inimigos e dá ordem para te abençoar. Mas eu tinha no meu coração que eu podia impedir as obras de Deus na minha vida. E eu não posso. Nem isso eu posso. Porque agora minha vida já não me pertence mais. Agora eu sou escravo da palavra do Senhor. Eu quero, eu desejo. E João fala que como um galho que somos, e se não produzir frutos, ele arranca aquele galho e lança o fogo. E qual é a sua preocupação hoje? Você tem dado frutos? Você tem que estar ligado na videira? Porque quem está ligado na videira dá fruto. Quem está ligado na videira, ainda que esteja ruim, ainda que esteja ventando, ainda que esteja sacudindo, você vai gerar frutos. Você não tem que olhar a circunstância da sua vida, você tem que olhar o que é Deus na sua vida. Há 2 meses atrás, no meu quintal eu tenho são 3 casas, e eu tenho uma briga com a segunda casa que se revelou desde 2023 como espírita e radical, jogando macumba, ameaçando, gritando, dizendo que vai me destruir. E a gente em silêncio. Por mais ruim que seja, o vizinho do outro lado do muro também, macumbeiro, entrou em guerra, se juntaram contra a minha família. E a minha família foi pro joelho. 2023 todo, lutas e lutas, lutas e lutas. Há 2 meses atrás, minha bomba queimou. Tinha acabado de chegar do trabalho. Quando eu fui olhar minha caixa, quando eu abri o sótão, aquele fedor de rato podre. Quando eu abri a tampa da minha caixa, estava só a cabeça, o tronco e o rabo. O rabo tinha quase uns 50 centímetros. Era uma ratazana. E ali é que aquele corpo tinha descido para fazer comida, para tomar banho, para beber água. Eu tenho um bebê de 1 ano e meio, que ele estava 1 mês, que ele não saía a gripe dele. Tem meu filho ali 10 anos, ficou 3 dias sem andar, as pernas dele afinaram, como ele fosse aleijado. E Deus falou para mim, o diabo queria fazer isso com você. Eu e minha esposa, dor nos olhos e muita cólica. A gente era para estar morto. Dando a minha casa, limpando tudo e chorando, porque Deus é bom.
Porque Deus é o mesmo. Ele não mudou. Tem 2 meses que Deus fez. Aí minha esposa, temos que fazer um exame médico completo. Só eu tenho plano de saúde na empresa, minha família não tem. Eu falei, eu não vou fazer porque eu acho injusto. Se eu fazer só para mim. Entramos para dentro do quarto e trancamos a porta. Dobramos o joelho. É R$400 cada exame. Oramos, eu falei, Senhor, não tem condições de fazer o exame da minha família. Quando acabamos a oração dentro do quarto, Deus falou, confia apenas. Oh Deus, aleluia. Oh glória. Às vezes, chegamos na igreja e ouvimos milagres na vida de Josué, na vida de Daniel. Vemos maravilhas no Velho Testamento, coisas impossíveis acontecendo. E ouvimos na rua que isso é coisa do passado. Tem 2 meses que Deus salvou uma família. Rio Grande do Sul morreu milhares de pessoas porque só entraram na água. Mas passou uma família bebendo água por 2 meses, bebendo água por rato, eu tirando o registro das torneiras e pedaços de rato dentro dos campos. E não tivemos a morte. A morte não entrou dentro da nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Meu filho está ali 10 anos, saudável. O bebê está lá saudável, brincando. Glória a Deus. A esposa, né? Descobrimos no sábado o rato. Minha esposa estava com 1 mês de gravidez. Na segunda-feira perdeu o bebê. Teve um aborto, né? Então, a gente foi assim uma pancada para nos parar. Mas a gente continuou buscando o bem. A gente continuou entendendo que nós viemos para fazer o bem. Você imagina, na segunda-feira minha esposa perdeu o neném, que a gente já estava alegre durante 1 mês. Terça-feira eu ganhei uma oportunidade na igreja. E eu tremia. E a igreja não sabia o que eu estava passando. E eu falei, a minha mãe tinha úlcera, a minha mãe tinha AIDS, a minha mãe tinha sífilis, minha mãe tinha outras doenças pesadas, sexualmente transmitidas. E eu chamei minha mãe e falei, mãe, vamos numa consagração da minha igreja, às 10 horas da manhã, seu pai não vai deixar. Meu pai não deixava minha mãe na rua. E como Deus tinha transformado minha vida, meu pai passou a ter um respeito por mim. E eu falei, pai, deixa minha mãe ir lá. Porque até a princípio era só úlcera. E quando nós chegamos na igreja, sentamos lá no cantinho, no final, meu pastor nunca tinha ido à consagração. E naquele dia meu pastor estava na consagração e, como honra, ele abriu o trabalho. E quando ele acabou a oração, ele olhou para minha mãe e falou, ó, Deus mandou dizer que você está curada. Aí ela olhou para mim e falou, contei, ninguém está sabendo. Tinha 1 semana que ela tinha descoberto essas doenças. E você imagina, você morar numa casa, fazer comida para um homem que fez toda a maldade, trouxe para ela. E eu falei para ela, vamos orar. Minha mãe, por muitas das vezes, oscila, né? Deus faz maravilhas na vida dela e ela volta para o mundo de novo. E por último agora, Jesus vai retornar para alguns antes de ele rasgar o céu. Eu espero isso a todo tempo. Eu não amo esse mundo, mas se eu estou aqui, eu estou para servir. Então, minha mãe, não vou passar Natal com ninguém, vou passar Natal sozinha, não quero saber de ninguém. Isso, né, em 2023, nessa luta. E minha mãe, 2 dias antes do Natal, minha mãe dá uma de louca, começa a quebrar tudo dentro de casa e vai parar no hospital. 2023
2022, não 2023, 2022. E eu estava trabalhando, e eu fui no hospital, ela não me conheceu, e o médico falou, ela não tem nada. Eu falei, é espiritual, doutor? Ele, então o seu papel é orar. Só podemos liberar ela daqui quando ela voltar ao normal. E passou uma semana, ela internada, e eu falei pro companheiro dela hoje, eu falei, ó, tem que trabalhar para levar o sustento para minha casa. Mas sua mãe, eu falei, o milagre agora é Deus. E eu peguei o carro e fui daqui para São Mateus, são 10 horas de viagem. E eu fui daqui até São Mateus chorando. Falando, Senhor, faz um milagre na minha mãe. Faz um milagre porque o Senhor é o mesmo, eu creio. E quando eu estava entrando no hotel com o carro, que eu estacionei, o telefone toca. E minha mãe vai e fala, a paz do Senhor Jesus. Glórias! Aleluia! Ele não mudou. Ele não vai poupar o seu filho. Ele não poupou o seu filho na cruz. Ele não vai poupar a gente. Não adianta a gente dar desculpa. É verdade. E Ele não quer que a gente seja um herói na fé, não. Ele quer que a gente seja só obediente. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Toma a sua cruz e siga. Cada um aqui tem uma responsabilidade mínima que ele quer. É que seja obediente à palavra. É que guarde os mandamentos, guarde o estatuto. Que você pratique o amor. Quando muitas vezes eu prego na rua, eu gosto na rua. Eu gosto de evangelizar. E Jesus falou, ó, quando eu voltar, o amor de muitos vão estar frio. Quando eu voltar, a fé, ó, acabou. Poxa, a gente tem a Bíblia que nos ensina a ser pessoas prudentes. José, foi revelado a ele, ó, vai ter 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Pelo Espírito de Deus ele falou, vamos guardar para que na miséria a gente tenha o que comer. Uma das coisas que eu pergunto aos meus irmãos, você viu o irmão de Jacó lá pedindo alguma coisa? A Bíblia não relata. Apareceu todo mundo, menos o irmão de Jacó. A Bíblia não fala. E nós temos a promessa. Foi criado no temor de Deus. Então, se José, o Espírito de Deus usou José para sustentar o Egito, porque hoje a gente não pode praticar o amor se Jesus falou que quando ele voltasse o amor estaria frio? Vamos praticar o amor. Vamos praticar a fé. Ah, mas meu marido não acredita. Mas você acredita. A Bíblia diz que você santifica o marido santifica a esposa. Nada pode te parar. Eu falava para minha mãe, ele não deixa você ir na esquina, né? Mas Deus quer que você vá lá no cantinho do seu quarto. Deus quer que você vá lá dentro do seu banheiro. Eu quando me converti, o irmão chegou para mim e falou, cara, eu fui batizado, eu botava a cabeça dentro do vaso e ficava ali, Senhor, eu não sou nada, eu sou isso aqui, Senhor. E eu fui batizado, e eu na minha ignorância fui atrás dele, porque eu queria o Espírito de Deus. Aleluia! Hoje não temos mais batismo com o Espírito Santo, hoje não temos o milagre hoje. Cadê os sinais e maravilhas? Não ia seguir a gente? Cadê? Cadê aquela igreja que fazia diferença? Nós estamos oferecendo algo precioso, não é qualquer coisa. Jesus não é R$1,99. Jesus é algo poderoso. Então, deveria as pessoas invadir esse lugar para estar aqui adorando, para estar sendo curado. Mas isso é porque a igreja ainda não se uniu. Quando a igreja começar a se unir, e começa não com muito não, começa só com 120. 120 continuaram ali, ó, firme. Ah, já passou 50 dias.
Já passou 50 dias, cara, não vai acontecer nada não. Não, vai sim, ele falou. Então precisamos se unir, precisamos se amar, precisamos entender que não somos iguais, cada um tem sua identidade. Precisamos saber que, sabe, quando chegar em casa agora, eu vou lembrar lá do evangelista Eduardo. O evangelista Eduardo vai lembrar de vocês, porque estar aqui é uma visão como, sabe, cada rostinho fica na mente do pregador, então, que Deus possa, sabe, falar mais ao coração de vocês. Eu sou grato pela oportunidade. A minha igreja, né, Assembleia de Deus, Promessa em Cristo, em Rio das Ostras, Pastor Eduardo, mandou um abraço para vocês. A coisa mais linda dessa vida é saber que Ele nos ama. Saber que Ele tem o poder de ouvir agora cada pensamento. Ele tem o poder de entender as nossas dificuldades. Mas quando eu subi aqui, ele falou: faz uma oração antes de começar a pregar. E fale assim: aquilo que Adão perdeu no Éden, incentiva a todos a buscar, a resgatar o caráter. Porque o que Adão viveu naquele Éden, nós vamos viver novamente. O que Adão viveu naquele Éden, que nós não sabemos o tempo que Adão viveu antes de cair, nós vamos viver de novo, nós temos a oportunidade. Quando Israel falou: não queremos esse Messias, esse Messias que diz que se te bater numa face, dê a outra, esse que te pede a capa, dê a veste toda, não, esse aí não. Esse aí não é o nosso Messias. Mas esse é o Messias de hoje, que nós estamos aqui. O Brasil passou a amar o Jesus que morreu na cruz. Não um Deus de imagem, não é um espírito maligno. Eu tenho orado muito pelo fogo estranho e pelo espírito enganador que roda as igrejas. Porque o fogo que tem que estar dentro de nós é o fogo que não se apaga. Nós não podemos hoje estar bem e amanhã acordar mal. Pode estar situação ruim, mas a gente tem que continuar firme. A gente tem que continuar ouvindo assim, ó: cara, toda vez que eu te vejo, você está com um sorriso no rosto. Você não tem problema, não? Eu falei: tem. Deixa eu contar, eu estou com a luz atrasada, meu filho está sendo dono dentro de casa. Mas você está sempre rindo. Rapaz, como eu falei, não era para mim estar aqui. Eu sei de onde o Senhor me arrancou. E eu acredito que vocês também sabem de onde o Senhor arrancou vocês. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.